gente está de volta com Falando Nisso e eu estou recebendo aqui nos estúdios a Cíntia Bartz, ela é superintendente da CEPRO, a Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos e Planejamento Participativo. A Cíntia, ela tem uma formação muito interessante, porque ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela nossa Federal, é especialista em práticas de projetos pela UFP e ela integra a rede Mulheres em Movimento da América Latina no programa Líderes Urbanos, que é o que a gente vai falar, que é sobre mobilidade e gênero na América Latina, e ela tem 10 anos de atuação na Prefeitura de Teresina. Ou seja, o que a gente vai abordar aqui hoje são tantos os assuntos para falar com a Cíntia, se a gente não fizer um recorte, ela tem que ser assim, Cíntia episódio 1, Cíntia episódio 2, ela vai vir várias vezes, a gente já fecha esse compromisso aqui com ela. Cíntia, primeiro de tudo, obrigada pelo teu tempo, parabéns por você ser essa mulher que tem essa voz, a gente sabe que a voz feminina é a voz do século, 21, independente de onde a gente está, fazendo o que a gente estiver, na condição em que a gente estiver. E é muito bacana ver uma mulher tão qualificada, ocupando um espaço tão importante como esse de discutir o futuro dos lugares, né? Discutir esse plano Piauí 2030, falar sobre eixos estratégicos, né? A gente sabe que o nosso modo de ser, o nosso arquétipo feminino, ele tem muita relevância quando a gente pensa em estratégias, a gente pensa em planos, pensa em trabalho colaborativo. E você simplesmente executa tudo isso na prática, né? Então, obrigada por ter vindo ao nosso programa e obrigada pelo interesse que você tem por temas tão relevantes. Obrigada por ter me convidado para o programa, né? Obrigada, Maia, porque esse é um tema que, apesar de ser muito necessária a discussão, dentro principalmente das instâncias governamentais, prefeituras, Estado, governo federal, né, mundial, e também na sociedade, é pouco discutido e pouco trazido à tona, e principalmente no que se refere ao impacto na vida das pessoas, ao impacto social que de fato tem, né? Porque quando a gente fala sobre mudança climática, crise climática, que é o que está sendo discutido agora, e falar sobre o impacto da crise climática na sociedade, quem recebe de fato, quem recebe não, né? Mas quem de fato é impactado são as pessoas mais vulneráveis dentro da cidade, né? São as pessoas que estão à margem da sociedade, né, que conseguem dificilmente se adaptar, né? Existe a mitigação da mudança climática e tem a adaptação da mudança climática. Então, como me adaptar ao impacto, à mudança que está acontecendo hoje no nosso sistema e na nossa vida diária? Então, essas pessoas são as mais vulneráveis, né? Então, entender esse tema e discutir esse tema é super importante para que tenha uma apropriação, né? E a gente consiga, de fato, executar ações relacionadas. Eu acho que é fazer esse letramento, né? Eu sempre falo aqui da importância da gente letrar. Letrar é trocar, é ensinar, é aprender, é discutir. E é a primeira vez que, assumidamente, a gente traz uma entrevista nessa temporada, nessa sexta temporada que começou em janeiro, alguém que disse, olha, não é o eixo, ele é a economia, o eixo, ele é o desenvolvimento das cidades, o eixo é sim as pessoas, mas eu queria dizer para vocês que tudo orbita em torno do meio ambiente. Aí quando eu vi você falando, na última vez que eu te vi falar, eu fiquei muito impressionada assim, com a propriedade e a clareza e a honestidade com que você fala desses eixos importantes que são meio ambiente, mudanças climáticas, trabalho, emprego e renda, infraestrutura e redução das desigualdades. No momento em que as pesquisas dos reportes, eles revelam que as desigualdades arraigadas, elas realmente são tão arraigadas que elas não largam de mão. É a questão da mulher, é a questão da pessoa com deficiência, é a questão de várias outras coisas, de etarismo, né? Então, assim, quando eu olho para esse eixo aqui, eu fico falando, caramba, a Cíntia deve... Você dorme? Não, preocupada, mas durmo. Dorme preocupada, né? Trabalhando muito mais para a gente conseguir executar isso através do Estado, né? Mas como que a gente vai executar? Como que o Piauí, em que página o Piauí está em relação a esse plano Piauí 2030? Vou trazer um pouco do contexto do que é o Plano Piauí 2030, né? É um plano que foi desenvolvido no Estado, né, através de uma parceria com o PNUD, que é da UNABITAR, ou da instituição ONU, e ele está desenvolvido, ele teve um diagnóstico muito preciso da realidade do Estado, né, identificando vetores importantes do que é que a gente quer, pensando no desenvolvimento do Estado, né, com esse vetor econômico, mas não dá para ir seguindo só nesse caminho, né? O que é que a gente quer para o Estado, como a gente vai desenvolver de forma sustentável, se adaptando à mudança climática
e também podendo, né, ter o impacto necessário à sociedade. Então, ele teve esse diagnóstico, ele foca muito em barreiras estruturais. Essas barreiras estruturais, com esse diagnóstico, eles são essenciais. A gente tem que pensar que a gente tem que desenvolver o Estado de forma econômica, mas são barreiras muito claras que nós temos no Estado que a gente precisa perpassar. Então, se a gente não perpassar essas barreiras, nós não conseguiríamos atingir esses 4 eixos, né? O desenvolvimento sustentável, né, relacionado ao meio ambiente, mudança climática. Então, a gente tem uma qualidade, né, de perpassar a qualidade de energia elétrica, a gente tem que ter uma qualidade de distribuição no Estado, o acesso à água, regulamentação do uso e ocupação do solo, o adensamento das cadeias produtivas, desigualdades socioeconômicas e ausência de ferramentas para gestão e monitoramento das ações. Então, isso a gente tem que pensar que se eu vou fazer um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social, de qualquer forma, tudo isso vai estar relacionado. E se a gente resolve essas questões, a gente também vai conseguir alcançar esses objetivos, né, que já são elencados em vários projetos e ações dentro desses 4 eixos, né, que é o eixo de meio ambiente, mudanças climáticas, o eixo de trabalho, emprego e renda, o de infraestrutura e redução das desigualdades. Mas tem a dimensão também dos desafios que são níveis diferentes. Eu olho para o mundo, para o Brasil, particularmente para o Piauí, e eu digo, nossa, eu acho que tem assim, tipo, um multinível, um desafio multinível, né? Você acha que a gente vai conseguir, a gente consegue mais rápido, a gente tem mais chance de conseguir em que área? Porque quando a gente fala de 2030, que é 2030 e é 2030... Já é daqui 8 anos, né? Exatamente, menos do que 8 anos. Menos de uma década. Ou seja, o tempo passa assim. E mesmo isso são gestões municipais e estadual e até nacional que elas vão mudando. E, infelizmente, no Brasil, as coisas têm um nível de descontinuidade que é preocupante. Então, o que está sendo plantado que não vai poder ser mudado depois? Nesse aspecto de, né, a gente identificar quais são os níveis é super importante, porque essa discussão, né, o que a mudança climática, né, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, que tem uma relação muito grande, aconteceu, né, essa discussão iniciou lá em 2014, né, finalizando, né, com a apresentação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2015, né? Então já temos o Marco de Sendai, que são discussões relacionadas a riscos e desastres, e desde lá, então, discussões muito globais, né? Sim. E até que momento a gente consegue, de fato, aplicar isso, que o município, a prefeitura, normalmente é aquela que vai fazer a ação em si, né? Dentro do território, que vai ter um impacto mais imediato. Então, é realmente um trabalho muito árduo de você ir, né, discutindo com a nível de Estado, a nível de município, a nível de governo. Ter esse alinhamento entre as 3 esferas, pelo menos a nível nacional, né, no Brasil, já é muito importante para a gente conseguir ter ações que estão relacionadas a recursos, principalmente, destinar recursos para isso, para essas ações que vão ter esse impacto. Mas entender que também o município ele precisa, né, quando a gente fala de resiliência urbana, que é justamente o momento que a gente está se adaptando à mudança climática, trazer uma realidade da mudança climática, até trazer um conceito. Quando a gente fala de mudança climática, a gente não está falando lá do Polo Norte, no Polo Sul, né, do urso polar, que está, né, no momento de crise. A gente está falando da nossa realidade. Para a gente trazer aqui para o Piauí, por exemplo, a gente tem que falar da seca, né, da desertificação que está acontecendo na fome, insegurança alimentar. Então, a mudança climática ela impacta nessas questões. Se a gente tem a mudança climática, vou trazer para o caso de Teresina, né, na nossa realidade mais palpável, assim, de compreensão, a gente percebe que a gente tem períodos de seca maior, né, calor mais intenso, que isso vai gerar doenças respiratórias, com poeira, queimada. Quando está no período de chuva, a gente tinha um período de chuva mais prolongado, então aquela mesma quantidade de chuva, ela se distribuía ao longo dos meses. Agora a gente tem período de chuvas, com a mesma quantidade de chuva, né, elas vão intensificar e vão se agrupar em menos tempo, então a gente vai ter maiores enchentes, né, que a gente percebe muito claramente. Pessoas desabrigadas. Aí a gente está falando de plano fluvial, exatamente, de galerias. A gente está falando de tanta coisa. Muita coisa. Então, como que aí o município, a partir do momento, tem que compreender essa realidade e como se adaptar a ela, né? Então, quais são os planos que a gente tem que fazer, o que é que a gente tem que diagnosticar e acessar para que oriente, por exemplo, as futuras ações de urbanismo dentro de uma cidade, né? Se a gente está falando de galerias, hoje, as galerias, elas são, né, uma situação de risco muito claro, que está aumentando a frequência em Teresina de chuvas. E é para resolver o problema que a gente criou. Exato.
Exatamente. Elas também são planejadas, mesmo que elas pensem a longo prazo, elas são planejadas com a nossa realidade de hoje, entendendo máximas e cheias. Com o tempo, isso vai sendo intensificado, né? A gente tem que fazer essa perspectiva, mas são soluções de mitigação. Por que não pensar em mais ambientes verdes que possam fazer absorção, menor impermeabilização do solo? Tudo isso são ações relacionadas com a mitigação da mudança climática. Eu acho que é fazer um alinhamento e até a criação de um ecossistema, porque eu acho assim que é poder público, é poder privado, é educação, é saúde. Por exemplo, eu não vejo as escolas, eu vejo as escolas discutirem pontualmente as ODS, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram decididos... De 2015, finalizado. A gente já vai para o aniversário de 10 anos, né? E é tipo, o que é que foi feito, né? Eu sinto que não é nem um delay, é um abismo entre o que foi definido e o que precisa ser feito e o que foi feito, entendeu? Exato, porque o fazer é que é o mais difícil no momento que a gente não entender, aqui, a gente tem que partir disso, a gente sabe, a gente tem que mudar a nossa forma de trabalhar, a nossa... Eu acho que poderia virar, dependendo do tipo de ação. Se a cidade não fizer, ela vai ter um prejuízo de X no orçamento. Ela não vai receber mais orçamento para isso. Eu acho que isso poderia ser uma política pública, uma discussão com o governo federal, de você ter ações de implementação que diminuam... Ou então o orçamento para essa área é X, só que 20% dele ou 30% tem que ser comprometido para isso. Para ações relacionadas a isso. Com prestação de contas, porque senão... Mas a gente poder, por exemplo, a gente tem que falar sobre, né, como urbanizar a cidade, como construir a cidade. A cidade é dinâmica, ela vai continuar crescendo e ela vai continuar se espalhando. Então, esses bairros novos que estão surgindo, né, então você tem que discutir a urbanização desses espaços, por exemplo, e como repensar os espaços que hoje já existem. Né? Então, a partir do momento que você já faz isso, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Teresina, por exemplo, né, a implementação dele, são barreiras que você vai ter que repensar, aí é isso que é o ponto. A sociedade hoje tem que repensar a forma de construir, repensar a forma de viver. Né? A gente tem que repensar a forma de se deslocar. E isso é sair do nosso cotidiano, isso é sair do nosso modo de viver diário. E a gente sabe que a partir do momento que a gente tem que se colocar e não só responsabilizar o outro, né, como é que nós podemos agir em conjunto a partir de uma sociedade que tem que pensar em conjunto. E realmente, né, nós temos que mudar a nossa realidade. Aí isso já não vou deixar para depois, eu já não quero, né? Eu acho que é tipo, a gente está num nível em que mitigar, que é reduzir esses danos, já nem tanto vai resolver. Porque são coisas que são irreversíveis. Eu estava conversando aqui com a Cíntia e lembrando a ela que agora, em julho desse ano, está fazendo o aniversário, que a gente não tem o que comemorar, de 1 ano, em que nós, seres humanos, exaurimos a capacidade regenerativa da Terra. Ou seja, você usou tão equivocadamente, tão criminosamente, tão erradamente alguns recursos que eles não vão ser mais, a Terra não vai te dar mais, exauriu. Então, assim, são marcadores que dizem muito sobre a nossa sobrevivência, a nossa saúde mental, como que a gente vai viver. E não adianta dizer que vai mudar de planeta, porque não dá tempo de mudar de planeta todo. E a Terra é a nossa casa. Né? Esse negócio de dizer que é porque a Terra sempre foi o berço da humanidade. Está na hora da gente amadurecer e tratar a Terra como adulto e deixar esses futuros habitantes da Terra terem um lugar melhor para viver. Você vê com esperança, assim, eu sei que você é otimista, porque para trabalhar nisso precisa ser. Sou otimista. Eu acho que você tem esperança disso, mas de verdade. Você acha que a gente chega em 2030 com quanto desse plano? Não, O bom dessa situação, desse plano que a gente tem hoje, né, do Plano PAI 2030, é como ele está muito associado com o planejamento do Estado como um todo. Né? Então, a gente está realmente direcionando essas ações do planejamento. Né? E o mais interessante, quando a gente fala do Plano 2030, né, e principalmente como ele foi finalizado no ano passado, então a gente chegou no início de uma nova gestão. Né? Então, vamos discutir isso. Como governo, aí eu trago para a questão tanto da transversalidade, como do diálogo comum, né, da compreensão. E então isso foi discutido, né, mostrado como é importante, como esse tipo de pensar de projeto, eles estão associados aos projetos do Estado também. Então, a partir do momento que a gente fala, nós vamos desenvolver, deixa eu pensar aqui, né, por exemplo,
A gente está agora com uma grande discussão em Luiz Correia, né, em Parnaíba, do desenvolvimento da região através de um porto, terminal pesqueiro. E, concomitantemente com isso, a gente está discutindo o projeto com a ONU Habitat para fazer um projeto de resiliência na região. Então, significa o quê? A partir de que momento que haverá um desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento ele tem que ser associado ao desenvolvimento social e sustentável. Eu vi você dizendo no evento que você estava que Gilboés é um dos principais núcleos de desertificação do país. Exato. Isso é muito, tipo assim, é um marcador que ele diz muito sobre o nosso estado, né? Como que a gente vai lidar com isso? E você também faz uns marcadores que são bem interessantes, a inundação de Teresina em 2009, você vai mostrando os sinais onde você está, a inundação de Luzilândia, por exemplo, também em 2009. Tipo assim, já tinham os sinais que eram muito evidentes, né? E a gente não fez nada, Cíntia. A gente não fez. Isso a gente chama de desastres, né? São desastres que aconteceram, que são não previsíveis no sentido de saber que vai acontecer no dia a dia, né? Mas ele é previsível de que vai acontecer, isso vai continuar acontecendo e está acontecendo com mais frequência. Né? Então, como nos podemos mitigar essa situação, né? Como nós, na sociedade, também associada a esses projetos, e o Estado. Né? Isso então, é SG, né? Exatamente. Cadê a governança desse projeto? A partir desse momento, a identificação, né? A gente fala muito como desastre e risco, né? Tem a questão da mitigação e tem a questão de você se adaptar e de agir. Isso já é um desastre que aconteceu. Né? Então, a gente só vai mitigar. É uma ação posterior à ação, né? Que não é o ideal. A gente tem que trabalhar antes, identificar quais são as causas, os projetos que podem estar relacionados para mitigar essa situação que vai continuar acontecendo em outros momentos, ação de discussão com a sociedade, né, de talvez ter que realocar pessoas, identificar esses grupos que são grupos vulneráveis, eu volto a dizer, né, que são grupos que estão num local que não tem interesse comercial, principalmente por essa questão, né, não tem interesse de urbanização, elas estão lá porque às vezes é próximo da área central, não é de... A gente fala muito do impacto com essas pessoas mais vulneráveis, por isso, porque ali é o local que elas se encontraram para estar, né, que elas poderiam ter acesso à cidade e à sociedade. Então, essa discussão também entra, né, tudo para ter uma prevenção, né, dessa futura acontecimento. E só para dizer que nós não temos... existem vários... só para encerrar, existem vários exemplos de grupos que estão fazendo isso, né, no Estado, ou por jovens, ou por igrejas, ou por outras instituições, ou pelo esporte, né? Outro dia, eu vou mostrar para vocês no próximo programa uma entrevista que um depoimento do Luciano Uchoa, que é engenheiro e que é atleta, que ele associa meio ambiente a todos os eventos de esporte que ele produz. Ele gravou para a minha palestra no Piauí Tech sobre criação de consciência para relevância, que eu fiz um mapeamento de causas. Ele é uma das causas que a gente mostrou lá, que você pode abraçar. Então, existem vários grupos que estão fazendo as coisas, né? Estão discutindo essas questões. Tem pessoas que entenderam que é uma operação de guerra, né? Isso é muito interessante. O caso do Luciano, conheço ele, né? É muito interessante que leva a discussão também para o esporte, né? Leva a discussão do tipo de atividade que ele faz, né? No meio ambiente, né? Então, é muito interessante. E existem várias outras discussões, por exemplo, tem uma empresa, né, que começou com uma discussão justamente disso, né? Estudantes e grupos, pessoas interessadas sobre como diminuir as emissões de gás de efeito estufa no projeto em Teresina, né? Então, foi discutido inicialmente que a empresa Edsol, né, que ela trata de compostagem. Então, eles iniciaram discussão, o que é que Teresina... Qual é o principal foco de emissões em Teresina? É o lixo. É o lixo produzido na sua casa, produzido nos restaurantes, né, esse lixo orgânico. E ele pode ser redirecionado para que ele não faça essa emissão. Ele pode virar adubo. Né? Então, a coleta desse lixo e o processamento dele foi um trabalho que surgiu ali e que virou uma empresa. Eu acho, gente, primeiro ela vai voltar, tá? Outras vezes, porque não dá tempo de falar de tudo. Segundo, é uma operação de guerra. Guerra do bem, guerra de salvar o planeta. Eu acho que a prefeitura, o governo, mais do que estão fazendo, e na medida em que estão fazendo, é preciso fazer mais, mas a gente como cidadão também. Qual é o grupo que você faz parte? Na sua igreja,
de esporte, na sua escola, o que você está fazendo com aquilo que você sabe. Lembra da frase que eu sempre falo, me diz o que tu fazes com o que sabes, que o mundo te dirá quem és. Então, é bem por aí, sabe? Escolas, coloquem isso na pauta. Isso tem que valer nota. Substitui o ponto qualitativo por qualitativo de... Não é menino comportado dentro de sala, não. Deixa o menino enlouquecer dentro de sala. Desde que... Lembra as universidades que a gente estava falando, as maiores universidades do mundo, que diz, você escreveu um livro, você tem trabalho voluntário, você toca um instrumento, entre outras coisas que são fator de desempate na hora da nota? Pois eu acho que as escolas do Piauí, públicas e privadas, elas têm que adotar esse critério na hora de matricular alguém. Que trabalho voluntário você faz? Que ODS você já faz um questionário, um cheque lá, né? Gostei. Essa geração já vai vir com uma visão mais clara do impacto das ações deles e de como agir como sociedade. Exatamente. Isso tem que ser obrigatório, né? A gente tem uma geração que está por vir que a gente nem vai conhecer. Então, assim, é justiça intergeracional. A gente vai conversar muito sobre isso ainda. E antes só de finalizar, a gente traz muito, antes de eu falar uma fala... Desculpa, né, de finalizar, trazer um questionamento. A gente está discutindo aqui problemas do século passado. Saneamento, industrialização, insegurança alimentar, né, que estão relacionados com o impacto da mudança climática, né, no momento atual que a gente precisa atualmente, né, pensando no futuro. Agir agora para pensar no futuro, se a gente vai ter futuro e se a gente vai continuar existindo, porque é justamente aquele ponto, né? O planeta vai continuar. A gente não sabe se vamos continuar. A gente tem que ter Black Mirror sobre isso. Né? Black Mirror está só viajando em tecnologia, defina a tecnologia. As aliadas, né? Enfim, Cíntia Bartz, muito obrigada, Cíntia, por estar aqui com a gente. Volte mais vezes, nos mantenha informados. A gente quer saber do que está acontecendo. Manter, né? Daqui 1 ano, 2 anos, né? Falar assim, Mari, não, eu quero uma atualização falei mensal. Do plano e falei assim, agora nós temos tanto por cento do plano, a gente está criando monitoramento do plano, da execução. Então, a gente quer trazer daqui 2 anos. Temos 50%, 60%. Por favor. O meu jornalismo ele é baseado em temas essenciais, né? E eu procuro fazer uma comunicação preditiva. Vamos ver se a gente consegue dar uma acompanhada e manter você aí, telespectador e internauta, atualizado. Você continua aqui comigo. Muito obrigada pela entrevista. Antes de encerrar o programa, só tem alguns recados para vocês. O primeiro deles é a G3 Telecom, que tem os melhores planos de internet e que está mantendo o R$ 89,90 por 500 megabytes. Outra novidade é o G3 Play, para você turbinar a sua internet com conteúdo de qualidade, exclusivo, não perde tempo. Olha, assina 0800 186 6000. Gente, é fácil demais. 0800, não ouvi, 186 6000. É isso aí que você tem que ligar para poder mudar o seu plano e você conhecer todas as vantagens da G3 Telecom. Roda o recado de lá. Ei, mulher, passando pra te agradecer, viu? O técnico da G3 acabou de instalar a internet aqui em casa. É ótimo. Tu não queria trocar a tua internet? Bota G3. Já assinei, bebê. O Caio também recomendou. Tá vendo aí? Quem tem, recomenda. Vem pra G3, bebê. Ou internet Rede Respeito. É diferente. E aí, para encerrar, eu tenho 3 recados rápidos que eu vou emendar. Primeiro, Adriana Calcanhoto está vindo aí, dia 19 de agosto, no Centro de Convenções, site ingresse.com. O mesmo ingresse.com da Adriana Calcanhoto, esse showzaço nacional, porque ela é uma das maiores intérpretes e compositoras do Brasil, você vai usar o ingresse para você já se adiantar no domingo da Micarina. Maia, tu está falando do domingo da Micarina? Maia, não tem... os outros dias não tem, gente, é porque esse é novidade. Esse vai ter o Bel Marques, o Pedro Sampaio e o Rafa e Pipo. É o Vumbora Sunset, eu adorei o nome desse Sunset. E vai ser domingo 15 de outubro. Então, assim, você pode dividir em até 3 vezes em todos os cartões, inclusive o Credit Shop e na loja da Calor Produções. Esse eu vou chamar o recado. Roda pra gente ver. Beta Origem Puro Malte apresenta Micarina Meio Norte 2023. Domingo, dia 15 de outubro, a temperatura vai subir. Vambora Sunset com Bel Marques. Eu vou voar. Seja onde for, eu quero esse amor. Mas eu quero esse amor. Pedro Sampaio. Se tem sol, tem praia. Se tem praia, tem sal. Se tem sol, tem praia.
Rafa e Bibo. Bora pro motel, que a sua abelha tá com saudade do mel. Bora pro motel. Aba das vendas na Calor Produções do Riverside e no site ingresse.com. Micarina Meio Norte 2023. Nessa folia, você vai e vem. E pra você não ficar chateado comigo, roda também o da Adriana Calcanhoto. Eu sou dessas, eu vou botando. Eu quero que você se divirta e seja feliz. Projeto Palco MPB apresenta... Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora. Adriana Calcanhoto, com a turnê Errante. Se eu fosse marinheiro, seria doce o meu lar. 19 de agosto no Centro de Convenções de Teresina. Uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira de volta a Teresina. Vendas na loja Calor Produções do Riverside ou no site ingresse.com. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Patrocínio Old Par. Apoio Gráfica GSJ. Maia, não tem outro recado? Tenho do Piauí Moda House, mas não precisa falar porque a gente já entrevistou o Easy, tá bom? Tá faltando alguma coisa, produção? Já falei no final do programa passado, mas eu vou falar de novo aqui. Vou falar. Piauí Conectado. O projeto Piauí Conectado é responsável pela rede que leva a internet a 100% do estado. São 224 municípios e eu amo falar isso. Rodovia digital. Gente, eu nasci e vivi para falar essa expressão. Rodovia digital, que a gente, quando pensa em rodovia, só pensa em estrada, asfalto, buraco, não buraco, calçamento, rua, via. Não, gente, é digital, é rápido, direto. E aí a Piauí Conectado trouxe tudo isso para a gente, principalmente possibilitando serviços públicos mais integrados, rápidos, melhores, mais robustos na área de educação, segurança, saúde, só para citar alguns. E aí tem também a rede Piauí Connect Wi-Fi livre, tá? Em parques, praças, grandes áreas de circulação, pontos turísticos, é realmente incrível. Não para por aí não, viu? O projeto é maravilhoso, vou me levantar aqui dizendo para vocês que a Piauí Conectado já ganhou vários prêmios nacionais e globais, inclusive colocou a gente no ranking brasileiro, sabe do quê? De internet mais rápida do país. Gente, olha... Por isso que o nosso estado está ficando cada dia mais incrível por causa de projetos assim como a Piauí Conectado. Eu vou ficando por aqui, você por aí, mas você duvida que a gente vai se encontrar no digital ou no presencial? É claro que a gente se vê e eu estou esperando sua pauta, tá? Até o próximo programa. Tchau.